com uma reflexão sobre a sociedade. Então, eu dizia, né? Tanto o mundo físico-geográfico, que a gente ainda pode navegar por muitos lugares via literatura, isso é muito bonito, muito interessante, muito gostoso, a gente pode viajar, né? Mas quanto o mundo ao meu redor, o mundo próximo, que às vezes está perto de mim, física e geograficamente, e eu nem conheço, né? Eu posso vivenciar isso via literatura. O mundo dos comportamentos, dos coletivos, dos comportamentos individuais, né? E a palavra que encanta, que aí é a nossa reflexão sobre transcendência, né? Sobre aquilo que está para além do material, do físico, que está para além de mim, que a religião vem contemplar, mas que não só ela, eu posso vivenciar isso também via literatura, e isso é muito também formador do que o ser humano é, do que nós necessitamos como seres humanos, né? Sobre esses 3 aspectos, eu trouxe 3 falas. Esse é um livro para professor, O Professor e a Literatura, de Lígia Cadê Martori. E o capítulo de onde eu tirei esse trecho se chama Literatura Infantil, a Narrativa e o Tumulto do Mundo. O capítulo é maravilhoso e eu adoro esse título. O tumulto do mundo é o que o mundo é para uma criança, né? A calma do mundo, em geral, se tudo der certo, é a calma da casa. Saiu daquele ambiente, é um tumulto. Mas o tumulto até também na boa acepção do termo, se a gente pode dizer assim. É do movimento, daquilo que gera muita curiosidade para a criança. E aí eu trouxe só esse trechinho, né? A possibilidade de nos transformarmos em outro é o que torna igualmente possível o retorno a algo essencial em nós mesmos. Então, via literatura, eu saio de mim e me enxergo no outro personagem, no outro aquela história. E aquilo volta para mim. Claro que quando volta, volta de outro modo. Mas ali eu estou trabalhando emoções, pensamentos, conhecimentos, né? Um outro livro que eu gosto muito é Ouvir nas Entrelinhas, O Valor da Escuta nas Práticas de Leitura, da Cecília Bajor. É um livro que fala sobre mediação. A gente tem que sempre pensar que não dá para simplesmente colocar o livro na mão de uma criança, de um adolescente, de um adulto, de um jovem, né? A gente está pensando aqui na literatura infanto-juvenil. O conceito de mediação é um conceito... O conceito de mediação é um conceito relativamente recente, né? Ele já vem sendo trabalhado há algum tempo. Eu penso no ProLer, um programa importantíssimo no Brasil que cuidou muito de formar mediadores de leitura pelo Brasil afora, entendendo o quanto isso é importante. A família é a primeira mediadora, ou deveria ser, né? Aquela que está com a criança pequena e vai lá preparar a sua estante e trazer esses livros para essa criança. A escola trabalha o tempo todo com mediação de leitura, né? O professor vai trabalhar aquele texto, vai cuidar, vai ler junto. Por quê? Mesmo um leitor fluente, como é um adolescente, a mediação, às vezes, não está exatamente na pessoa que vai ler do lado o tempo todo. Aquele adolescente já é grande o suficiente para ler sozinho. Mas é alguém que vai ter escuta, que vai poder dialogar sobre a leitura, ouvir, perceber quais os impactos que aquela história trouxe, o que está achando daqueles personagens, né? Nessa parte sobre essa mediação, sobre essa escuta, sobre essa mediação, nesse trecho que eu escolhi, ela vai tratar dessa seleção feita na escola, mas a gente pode pensar numa seleção também feita na casa, tá? É na seleção de textos que se inicia a escuta.
Aí o ouvido do mediador começa a se apurar. A escolha de textos vigorosos, abertos, desafiadores, que não caiam na sedução simplista e demagógica, que provoquem perguntas, silêncios, imagens, gestos, rejeições e atrações, é a antessala da escuta. Então, quando eu escolho, quando eu penso no texto, no livro, eu estou pensando em todas essas provocações que esse livro pode trazer, né? E aí o terceiro, eu já estou me encerrando para a gente poder papear um pouquinho, né? É um grande crítico literário, falecido recentemente, Antônio Cândido, que tem um livro que recebeu o Prêmio Camões em 1998, chamado O Direito à Literatura. E ele vai desenvolver essa ideia de que, assim como a gente tem direito a saneamento básico, direito a uma cesta básica, direito a uma moradia, direito a ter esses aspectos do ponto de vista material, o cidadão, a pessoa tem direito à literatura. É muito bonito esse texto, né, em que ele vai dialogar sobre isso, trazer isso. Eu trouxe um pedacinho, né, adoraria poder ler inteiro com vocês. Por que a pessoa tem direito? Aí ele fala da importância da literatura, né? A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Aí olha só, gente, não traz uma resposta, não é autoajuda. O vivermos dialeticamente o problema é cada pessoa, cada indivíduo, quando se depara com a literatura. Por isso é indispensável tanto a literatura sancionada quanto a literatura proscrita, a que os poderes sugerem e a que nasce dos movimentos de negação do estado de coisas predominante. E ele faz todo um discurso não defendendo apenas a literatura canônica, né? Aquela que está estabelecida, que a gente estuda nas universidades, dos livros com os grandes nomes, essa não pode faltar, mas não pode ser só ela a nos formar. E aí eu volto às 4 perguntas, né? Ter livros ou construir histórias? Ter livros, sim. Eu amo ter livros. Já fui mais desatenta na compra de livros, no sentido de ter, e depois a gente está com a estante cheia e não dá conta de ler. Já estou num outro momento de vida, né, de pensar sobre isso. Mas construir histórias precisa ser o dia a dia, porque construir histórias e contar histórias, narrar histórias, é uma característica humana. É o que nos torna humanos, é o que nos difere dos outros animais. Nossa capacidade de construir linguagem, não de nos comunicar. Os animais se comunicam, há muitos estudos mostrando em várias espécies de animais isso. Mas isso não é construir linguagem, construir histórias. Ser leitor ou consumidor de livro? Ser leitor é o mais importante. É importante consumir livros? Sim, a gente vive numa sociedade em que existe uma cadeia sobre isso, né? Os escritores necessitam da venda dos seus livros, e o escritor que está lá no início e no final desse processo, nessa cadeia toda da produção do livro, existem muitos profissionais e muitos trabalhadores, né? Então, o consumo, comprar o livro é importante. E aqui a gente poderia fazer toda uma reflexão sobre os PDFs, as cópias, o material digital, que às vezes não é autorizado e é divulgado e é utilizado e prejudica grandemente a produção editorial, né? Mas eu preciso ter os livros que eu vou ler, né? E também valorizar outros espaços de leitura, como as bibliotecas, por exemplo, onde os livros não são vendidos, eles são emprestados. A gente tem aqui a Jurema Rangel, que tem a maloca de livros, que é um espaço de troca, né? Aquela coisa do pegue o livro, leia, devolva, ou coloque outro no lugar. Essas iniciativas que existem justamente para promover a leitura e a formação do leitor.
Buscar autoajuda ou formação? Formação, porque cada um precisa da sua, de algum modo, né? E quem censura livros, às vezes censura sem ler o livro inteiro, né, gente? Às vezes censura parte de um livro, uma frase de um livro, né? Censura por medo, por susto, por preconceito, sem entender, às vezes, qual é a proposta do livro inteiro. Então, a gente também, diante de livros criticados, censurados, é sempre importante a gente tentar conhecer o todo, saber exatamente do que se trata. Às vezes, aquele livro não caiu bem naquela casa, para aquela família, por algo específico, e não, o problema não está exatamente no livro, né? Então, questões para a gente pensar. Eu vou encerrar aqui os slides e, Ronald, é com você. Obrigada pela atenção de vocês até o momento. Obrigado, Márcia. Foi ótimo. Eu recolhi várias coisas aqui para ver se a gente consegue estabelecer algum diálogo e uma conversa, mantendo aí o nível, né, da Márcia, que é de qualidade, é um nível bem, bem consistente, né? Sabe do que está falando, sabe do que está fazendo, sabe o que está trabalhando, principalmente, né? Então a gente vai tentar conversar um pouco. Eu sei que o pessoal tem um pouco de, digamos assim, aversão à psicanálise. Eu acho a psicanálise muito difícil, acho a psicanálise um pouco hermética, mas a gente vai tentar, pelo menos, facilitar, fazer um desafio, facilitar sem perder conceitos básicos e tentar aqui estabelecer, né, uma conversa sem banalizar, né, mas também sem colocar ela nesse lugar hermético, né? Já que a gente está aqui falando para um pessoal heterogêneo, um pessoal que tem aqui cada um aqui tem uma bagagem, né? Tem um lastro de epistêmico, de conhecimento, de experiência, enfim. Márcia, eu te ouvindo, que é uma coisa diferente, que eu começo ouvindo e termino escutando, são coisas diferentes quando você escuta e quando você ouve, né? Escutar não é ouvir, né? Escutar vai para além daquilo que se ouve, né? E para ser mais exato, o que eu falo não é o que você ouve. Por quê? Porque você está ouvindo de acordo com as suas subjetividades, você está ouvindo de acordo com as suas experiências, o seu lastro. Então, muitas das vezes, o que eu falo nem sempre chega exatamente do jeito que eu falo, né? Você vai entender, e isso é para ser assim exatamente mesmo, é para ser assim. Porque as trocas acontecem justamente quando se tem um lugar vazio, né? Quando você tem aquilo que o Lacan e o Freud e os demais teóricos psicanalistas chamaram de falta, né? Sem falta a gente não vive, né? Se a gente fosse feito de completudes, a gente nem faria laço, né? A gente não fazia conexões, não fazia amizades, não fazia parcerias amorosas, não formava famílias, comunidades, sociedade e assim por diante, né? Mas, Márcia, eu te escutando agora, finalmente, eu recolhi algumas coisas, né? Quando você começa falando que a literatura está em outro lugar, pegando o gancho da Teresa, né? A literatura está em outro lugar, e aí é, eu entendi também que é esse lugar da linguagem que tenta, a literatura tenta, pelo menos, abarcar o impossível de ser dito, né? E isso interessa muito a psicanálise, quando não se pode dizer algo, né? A criança, quando ela começa nos seus primeiros momentos de vida e até na sua adolescência, ela tem uma nomeação, não é que seja uma nomeação precária, né? Pelo menos eu estou falando dentro de uma estrutura de linguagem determinada, né?
Não é que ela não tenha ela tem a sua linguagem, né? Ela tem o seu vocabulário, só que a dificuldade de nomear os seus processos emocionais e o seu desenvolvimento, né? Não são alinhados, não estão alinhados, né? Ou melhor dizendo, para quem é da moda, não estão alinhavados, né? E a literatura, então, ela ajuda, e os textos, né, ajudam a nomear esse desenvolvimento. Então, a literatura está em outro lugar, que a linguagem tenta abarcar o impossível de ser dito, né? Então, a linguagem ela está no mesmo lugar também, né, daquilo que o Freud vai chamar dos três impossíveis, né? O ineducável, o impossível de educar, né? É impossível educar, né? Porque você tem a família, você tem a escola, mas sempre tem algo ali na criança, no adolescente, que é selvagem, que aquilo que não pode ser educado, né? É aquilo que não se alcança. É justamente desse lugar que não pode ser dito, que não pode ser educado, que emerge determinados significantes, daquilo que a psicanálise vai chamar de significante. É, Também fiquei pensando, né, desses três impossíveis, né, o ineducável, o ingovernável, o indizível, né, morte, sexo e traumas. Quando você fala que a morte pode-se falar de morte para criança? Pode, mas é a forma como se fala, né? A adaptação que se fala, né? O lúdico. O Freud, no texto Os Escritos e Devaneios, ele vai falar exatamente isso, que a condição da criação do artista é da mesma ordem do lúdico para a criança. O lúdico para a criança ele tem a mesma consistência e o mesmo ritmo, a mesma entonação do que o artista criando um quadro, o artista criando uma escultura, o artista produzindo uma obra de arte, né? Então eu fiquei também dessa questão. Além do que, a gente tem um dado aqui também, fiquei lembrando, no século XIX, havia o costume de levar as crianças para o cemitério, né? É, e crianças bem pequenas, né? Desde da sua tenra idade. E isso acontece por quê? Né? Lá no século XIX ainda, né? Acontece porque aquilo que a gente chama de infância, né? Criança, ela é uma figura inventada na história, né? E recente, né? A criança, então, ela se deparando com a finitude, Um ela psicanalista. pode. Vou fazer uma participação. Esse é o tal que ficou soterrado. Foi. Né? Foi sim, Marisa. Seu microfone está aberto. Obrigado. Então, a criança se deparando com a finitude da vida, portanto, né, e Freud também tem um outro texto falando sobre a transitoriedade da vida, também vocês podem acessar, que é bem interessante, que ela se deparando então com essa finitude, ela pode elaborar alguma coisa de que as coisas não duram eternamente. Isso que eu queria entrar com isso também, né? Lembrei disso. Na questão, sim, a questão do que você não existe hierarquização, achei isso muito interessante, né? O adulto e a criança, entre o infantil e a infância, né? Existe o infantil e existe a infância. O infantil é estrutural, a infância é uma passagem. O infantil é constitutivo, todos nós temos, né? A infância é uma fase, é uma etapa, né? Então, são coisas diferentes. Então, o seu infantil, o que se coloca aí para não existir essa hierarquização é o seu infantil, a sua criança interna, né? Se a gente pode dizer assim. Uma outra coisa também, a solução dada
e aí mais à frente você fala isso também, a solução dada pelos textos da literatura infantil, principalmente os contos de fada, isso tem uma inerência dos sentimentos e das emoções, né? Quando eu falo emoção, é para a gente poder entender, mas para quem é psicanalista, que está aqui nessa sala, que eu tenho certeza absoluta, por conta do meu amigo Jairo Carioca, que está aí me escutando prazerosamente, a gente fala de afeto, né? Então, as emoções são da ordem da cultura, os afetos são da ordem do sujeito, né? Amor, ódio, inveja, raiva, são afetos que não são carregados pela representação, não são carregados pelas ideias, né? Os afetos são irrecalcáveis, né? Ou, melhor dizendo, são recalcáveis. Quer dizer, o que significa isso? Você não se esquece de uma raiva, né? Esqueci. Não se esquece. Ela está sempre ali, retornando para algo, ela está sempre ali em movimento, né? E aí a literatura acolhe esses afetos, né? São aceitos e acolhidos pela literatura, e a literatura dá direcionamento a elas, né? Sei lá, o Gigante, né? Do João Maria, fiquei lembrando disso também. Ou o João e Pé de Feijão, né? Na verdade. Quando o João ele faz a sua aventura, mata o gigante e vem embora, você tem algo de elaboração aí, de uma satisfação, né? O significante paterno tem a ver com o pai, tem a ver com toda essa questão de uma satisfação, né? Quando a mãe vira bruxa, né? Quer dizer, todos esses conflitos, esses traumas, esses afetos que acabam, por vezes, sendo instalados numa ambiência interna, né, da criança, conflitiva, a literatura vai auxiliar a criança a passar por esse amadurecimento emocional. Fiquei lembrando disso também na fala da Márcia, né? O Winnicott é um outro psicanalista também, ele vai dizer exatamente isso, quer dizer que a literatura ajuda essa fase de transição e naquilo que ele diz do desenvolvimento do amadurecimento emocional, né, da criança, né? Então eu fiquei pensando nisso também. De que, bom, outra coisa também, indo mais à frente, quando você fala de não havia livros, e aí pegando a fala da Conceição Evaristo, não havia livros, mas sempre tinha histórias, eu achei fantástico, eu achei muito interessante, né? Ela tem um conceito que se chama escrevivências, né? Escrevivências é exatamente isso, vira até um método, né, de investigação. Escrevivências é justamente você escrever, não precisa escrever no papel, né? Mas você escrever contando uma história da sua própria vivência, né? Por isso que ela até hip hop ela já escreveu, a Conceição Evaristo já fez um hip hop baseado nas escrevivências, né? Isso é muito interessante. Aí eu fiz aqui um link com a Litura Terra, que é um texto do Lacan, da década de 70, e ele diz que o sujeito é um sujeito dividido pela linguagem, né? E aí eu fiquei lembrando disso, o sujeito é dividido pela linguagem e um de seus registros pode satisfazer-se com a referência à escrita e o outro com o exercício da fala. Quer dizer, enquanto um escreve, mesmo que não esteja fazendo nada, porque ele também, de alguma forma, está inscrevendo no seu inconsciente algo, né? Por isso que a gente fala que ele também está escrevendo, né? Aquele que está escutando, né, as histórias. Enquanto que o outro está exercendo, fazendo o exercício da fala, né? Então, achei isso também interessante a gente fazer essa conexão com o texto do Litura Terra. Uma outra coisa também que eu fiquei muito interessante quando você mostra a charge do Calvin, né? O livro como troca. E aí eu enxerguei ali uma troca libidinal, né? Quer dizer, essa troca libidinal, e aí talvez no aspecto sexual também, né? Que é disso que se trata. Mas o livro, como uma troca libidinal, ela é uma troca que marca o corpo.
Esse é o ponto, né? Não é só uma troca para aprender, que também passa por aí, tem passabilidade também numa troca de emoções, tem passabilidade também numa troca de ideias, mas vai mais além, né? Uma troca lipidinal, uma troca, se a gente tiver poder falar dessa forma, a gente pode dizer energética. Eu não gosto muito de falar que é libido é energia, mas é só para a gente poder entender. Uma outra coisa também que o sujeito, lembrei disso, que nessa troca, como é que o sujeito entra no circuito da linguagem? Como é que os pais, ou seja lá quem for, que esteja ali responsável pelaquela criança, esteja na função, né, nessa função, e a criança só entra no circuito, eu já ia falar para o circuito pulsional, que é disso que se trata também, mas como é que ela vira sujeito? Né? Ela vira sujeito justamente porque é nomeado por esse responsável. E dá nome, né, nessa criança, dá nome no seu corpo. Né? E aí ela entra nesse circuito da troca. A troca aí é muito importante, né? Na relação com o outro. E nessa relação com o outro, há uma perda. É disso que se trata. Né? Quer dizer, esse sujeito que entra na relação com o outro, seja lá quem for, ele necessariamente precisa perder. E aí é que é o grande enlace quando a Márcia fala do desapego, quando ela traz essa questão do desapego. Quer dizer, a condição para que o sujeito dividido seja um sujeito, né, com suas subjetividades, com suas emoções, entendendo do que se passa, né, trazendo à consciência aquilo que está inconsciente, né? Ou seja, ele só pode fazer isso na relação com o outro em que perde algo. Né? E aí a gente até trata dessa questão como um processo de separação e alienação, né? O processo de alienação e depois de separação. É, a literatura como lúdico, né? Não fazer um discurso contra as redes sociais, até você pontuou isso muito bem, é, não fazendo não desferindo um discurso contra isso, né? Mas entendendo que a literatura também pode ser virtualizada, ou seja, trabalhada no sentido de que a gente não, talvez tenha uma sociedade que jamais leu tantas coisas, né? Não livros, mas tantas coisas como ultimamente por conta da virtualidade. Né? Eu vou ficar por aqui porque eu peguei outras coisas, né? Perlaboração, tem muita coisa. O tumulto do mundo, gostei disso também, que é justamente a entrada da criança na linguagem. Enfim, o desejo da criança de crescer com o desejo de realização do artista, e isso é mediado pelo livro também. Na sua fala eu entendi dessa forma. Enquanto que a criança brinca para imaginar, eu até notei isso, um mundo adulto, o artista cria para realizar suas fantasias. Ambos tratam a brincadeira com seriedade, embora saibam que é temporária. Eu também escrevi isso aqui durante a sua fala, que me pareceu bem conveniente. Eu acho que é isso, viu, Tereza? A gente pode abrir, porque eu acho que eu já me demorei, já estou estourando meu tempo aqui, tá bom? Eu te agradeço também a Márcia pela ótima fala. Olha, eu agradeço aos dois e agradeço a todos. A Márcia foi maravilhosa, como sempre, né? Não é especialmente hoje. A nossa Márcia, que eu chamo ela de fada, ela é uma fada. A nossa... Oi? E ao Ronald também. Ronald é o nosso acadêmico, é uma pessoa que nos tocou muito, né? E eu acho que ele vai engrandecer muito a nossa casa. E foi um grande momento. Eu fiz algumas anotações, mas eu gostaria de escutar o que as pessoas têm para dizer. Acho que podem abrir os microfones e, de repente, a gente ir um a um, quem quiser
apresentar uma pergunta, um comentário. Eu acredito que agora seja esse momento.